sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Gente, eu amei esse livro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Mas antes de mais nada eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, porque lá a gente sempre posta novidades assim mais em tempo real pra você estar sempre atualizado com as coisas que acontecem por aqui. Então, sem mais delongas, bora falar sobre este livraço, livro incrível para quem quer começar a ler literatura brasileira ou ter um novo recomeço com a literatura que nos é obrigada na escola, certo? Então vamos lá. Para quem não sabe, Escrava Isaura tem um enredo muito simples. A ideia dele, e por ele ser tão brilhante, diz muito mais respeito às entrelinhas do que necessariamente o enredo principal, porque é bem simples. É o seguinte, a gente tem uma fazenda e essa fazenda tem escravos, é uma fazenda colonial, de café, aquilo que a gente já imagina, assim, da escravidão no Brasil. E a gente tem como dono dessa fazenda um senhor muito cruel chamado Leôncio. Pra quem não lembra, aquela novela da Record, né, da Escrava Isaura, sim, foi adaptado pra novela. Esse Leôncio, ele tem uma paixão, assim, desenfreada por uma escrava branca, a escrava da casa, que se chama Isaura. A mãe de Leôncio, após ser humilhada por seu marido, perseguiu uma escrava, assim como Leôncio persegue Isaura, só que o pai perseguia a mãe da Isaura, que era uma negra muito bonita, muito formosa, enfim. E ela acaba negando ao seu senhor e ele manda ela pra senzala, pra parte mais braçal ali do serviço dos escravos. E ela acaba morrendo em decorrência disso, mas antes ela acaba tendo um filho ali com o feitor. Então a gente tem a figura da Isaura, que é acolhida pela mãe de Leôncio, e ela vai ali ensinar tudo pra ela, do bom e do melhor, como se ela fosse filha da elite brasileira, sabendo ler, escrever, tocar piano, bordar, tem uma voz incrível. E aqui ela é descrita assim quase como uma figura angelical. Então basicamente é essa a história. O que acontece, né, que a grande virada aqui pra nossa protagonista é que a sua senhora, né, a mãe de Leôncio, vai falecer, assim como o seu esposo, né, o pai do Leôncio, e eles acabam não dando a alforria prometida pra Isaura, e Leôncio não vai dar de jeito nenhum essa alforria pra ela, a ponto dela fugir. E a maior parte dessa história, pasmem, acontece em Recife, porque a Isaura, ela vai fugir pra lá onde ela vai conhecer o Álvaro, que é um cara que é o exato extremo oposto, assim, do Leôncio, que é um cara abolicionista, respeita as mulheres, as pessoas, e a fazenda dele todo mundo ama, tá lá, ganha salário, é bem sucedido, sabe uma coisa assim? Então ele é o exato oposto do Leôncio aqui, e ele tá justamente por isso. Esse é o enredo principal, assim, que a gente vai ver nessa história, que é a fuga da Isaura em procura de sua liberdade, porque o pai tenta comprar a liberdade, não consegue com o Leôncio, eles fogem, e vai ser também uma história do Álvaro tentando conseguir a liberdade da Isaura por meios jurídicos, e acaba também não conseguindo, porque a Isaura seria sim uma propriedade privada do Leôncio. A grande sacada aqui, que eu realmente me apaixonei, são todos os personagens coadjuvantes. A Isaura não é a personagem mais da hora desse livro. É o Leôncio, é o Álvaro, é a própria Malvina, que é a esposa do Leôncio, que vai ali acabar saindo de casa porque ela descobre que o Leôncio tem ali uma paixão desenfreada pela Isaura. Então tem todos esses personagens assim que vai amarrando o arco dessa história, acha impressionante. Mas o que eu mais gostei assim dessa leitura foi essa quebra de paradigma que o Bernardo Guimarães trouxe para essa história. Porque na sociedade daquela época, a gente tá falando de um livro de 1884, ele fala basicamente com as pessoas que viviam com a escravidão de um jeito que era cotidiano, era normal. Então você ter ali um escravo, você ainda não questionar a escravidão não era uma coisa para a época. Óbvio, tinha os pensamentos ali abolicionistas, mas não era ainda uma grande discussão. Então, para mim, a proposta desse autor que faz a coisa ser interessante é colocar em xeque o quão absurda e hipócrita é a escravidão no Brasil, porque ele colocou uma personagem branca, educada, elitizada como uma escrava, como uma propriedade privada. Então a mesma coisa dele falar assim, vocês acham um absurdo, e isso em vários momentos desse livro, as pessoas acham um absurdo que a Isaura fosse uma escrava. Então esse autor tá sendo incrível aqui, porque ele tá colocando em xeque uma situação social muito grave, que é a gente permite
a escravidão de um negro, mas a gente não acha grotesco a escravidão de uma pessoa como nós. Você consegue entender a proposta dele aqui? E eu achei isso absurdamente sensacional. E a construção que ele vai fazer para que isso se torne assim algo perceptível é fundamental para a gente pegar a sacada dele. Por quê? Primeiro, a ideia do Leôncio é que ele não pode soltar para a liberdade uma pessoa tão formosa, mas ele tem ali os princípios da paixão envolvida, ali da devassidão. Ele é um personagem muito semelhante ali ao Dorian Gray, sabe? E isso é o interessante, porque ele percebe nela virtudes o suficientes para considerar libertá-la, porém por devassidão ele não liberta. E é aí que entra a reflexão da escravidão, porque é por devassidão. O Leôncio é a representação dessa sociedade que o autor vai colocar como uma caricatura, mas é essa a visão dele de que é a devassidão, que é as paixões próprias que fazem com que a escravidão se perpetue no nosso país, sabe? Então, assim, as minhas impressões sobre essa leitura. Porque eu não li antes. Eu adorei esse livro. É um livro realmente que vai mexer com suas estruturas, sabe? E eu lembro de ter assistido a novela quando eu era criança, mas o texto original é surpreendente. É assim como o final desse livro. E eu vou te contar que o final me pegou muito de surpresa, porque eu não pensava que iria acontecer algo que acontece aqui, que eu não vou dar spoiler, porque isso foi muito chocante, foi muito legal de ler. Porque a situação chega num nível que seria para uma sociedade como a nossa. Veja, o que acontece no final é basicamente o autor dizendo que muita gente preferiria morrer ao ponto de mudar a situação, assim, do país. Eu achei essa reflexão que eu tirei, assim. Então, leiam para você saber o que acontece. Mas, enfim, o conteúdo desse livro, ele tem um tom totalmente libertário, como eu falei para vocês, e de contestação social. E eu posso declarar, assim, com certeza, que não dá para ler esse livro com os olhos de hoje. Tem que ler esse livro baseado no seu contexto histórico. Então, sim, foi um livro muito revolucionário para a sua época, mas, porém, entretanto, todavia, para a nossa, ele não é suficiente. Então, não vá com muitas expectativas, assim, da sua visão política de hoje. É uma narrativa que você passar da estranheza ali da linguagem, que é uma linguagem bem formal, né, para os nossos dias, ele vai te conquistar por esses personagens coadjuvantes, como eu falei, e pelas descrições dos caráteres desses personagens que são caricaturas, né, sociais e de personas, mas que são extremamente espetaculares. Então é uma baita indicação para amantes e não amantes da literatura brasileira. Eu, se fosse vocês, gostaria de retomar aí suas leituras de clássicos brasileiros, começasse por Escravizaura, que eu acho que é um livro curto, li rapidinho e que foi muito recompensador. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review. Conto com vocês, então, nas cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui. E é isso. Tchau!